Desde 2018 que eu produzo conteúdo aqui no YouTube. E conteúdo voltado ao trabalhismo, voltado ao pensamento de Brizola, Ciro Gomes, etc, etc. Embora muitos até dizem que só fala de Ciro Gomes, o que não é verdade. Não é verdade. Né? Faço um trabalho, né? Ou exponho a minha opinião contrária a Bolsonaro e a Lula. Então, esse é o meu trabalho aqui no YouTube, ou o que eu desempenho de conteúdo. E outros conteúdos extras aí que eu faço aí sobre a questão histórica. E eu tenho notado, já notei há muito tempo, que dentro das hostes do PDT principalmente, existe uma resistência a quem produz conteúdo voltado ao trabalhismo. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui, porque eu vou mostrar para A, B, que viu todo o tempo aqui me encher a ciência, que eu mostro que aqui a gente critica até os nossos. Se tiver que criticar, até os nossos. Nós não somos como alguns que exigem a autocrítica dos outros, mas não fazem a sua. Roda a vinheta. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo a este humilde canal, né, ao Falando de História. Né? É um prazer tê-la ou tê-lo aqui com a gente. Né? Peço de antemão, se você curte, né, análise de conjuntura política, se você gosta, né, de história, gosta a gente até não trabalha tanto história, mas a gente tem alguns conteúdos de história assim, e transversaliza a história dentro das nossas análises. Se você gosta de uma perspectiva trabalhista, você está no canal aqui para isso. Então, né, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. E a gente está sempre crescendo, o canal, graças a Deus, está crescendo, né, exponencialmente, inclusive. Né, já estamos a marca de 17 mil e vamos até os 18 e assim vai, né? A vida vai seguindo. Olhando para frente, né? A gente tem que olhar para frente. E esse olhar para frente, gente, é muito interessante. Porque o olhar para frente não significa que a gente exclua o que veio atrás. Pelo contrário. Por exemplo, eu tenho 17 mil. Eu tenho que valorizar que eu tive um dia 100. Para eu ter 17, eu tive que ter 100, 200, 300. Eu tive que ter o 1, o 2, o 3, o 4, 10 e assim por diante, né? Então a gente olha para frente e traz o que vem de trás, mas não com a visão de que a gente fique voltado para trás, como se a gente fizesse um movimento retrógrado. O movimento tem que ser para frente. Olhando e percebendo que o que veio atrás, o que foi o que passou, ele está ali permanente, no presente. E é isso que eu penso, né, como historiador, sobre a relação do tempo o tempo e o homem, né, o tempo e a vida, né, nessa vida humana tão complexa, né, que a filosofia tenta nos explicar ou tenta nos questionar. Às vezes até muito mais que explicar, ela tenta nos questionar, nos fazer pensar sobre as coisas. E aí eu que sou crítico ao petismo, porque digo que acho que não existe um pensamento uh, progressista no petismo, eu vejo também no trabalhismo, ou mais precisamente em muitos representantes do trabalhismo raiz, daqueles que estão no PDT hoje, né, e sempre, um pensamento reacionário, um pensamento em que coloca o trabalhismo numa vidraça congelada e que não dialoga com os dias de hoje. Eu, por exemplo, tenho essa crítica ao Wendel Pinheiro, e eu reconheço que o Wendel Pinheiro é um baita historiador. Pelo amor de Deus,
dizer que não é o trabalho do Wendel Pinheiro não é importante, historiograficamente falando, é muito importante. Recomendo a leitura de Wendel Pinheiro. Mas as percepções dele políticas, para mim, não servem. E eu também tenho o direito de dizer isso. Como ele também pode dizer a mesma coisa de mim, provavelmente ele pensa a mesma coisa a meu respeito. Por quê? Porque congela o trabalhismo lá no passado, reverencia Brizola, Jango, Pasqualini, mas não os contextualiza. Como também uma parte da esquerda faz com Marx, que é um ente do século XIX e nós hoje estamos no século XXI. E como é que eu vou colocar o Marx do século XIX para dentro da realidade do século XXI? Eu tenho que atualizar essa leitura. Né? Eu, por exemplo, eu sou espírita. Né? Isso surgiu no século XIX. Allan Kardec, né, até contemporâneo do Marx, inclusive, tem uma ideia aqui, outra ali, porque está meio pode não tá. Isso aqui, olha, isso aqui ele escreveu uma coisa que isso aqui tá meio estranho para os dias de hoje. Mas aqueles dias não era tão estranho. Portanto, eu tenho que atualizar. Não o conceito geral do espiritismo, por exemplo, mas eu tenho que entender que o Allan Kardec era um homem de seu tempo. Embora a obra possa ser atemporal, a gente tem coisas do nosso tempo dentro das nossas vidas, dentro das nossas concepções de mundo. Então, assim, há coisas que você tem que olhar criticamente e dizer, não, peraí, isso aqui está atualizado e eu não vejo isso dentro do PDT. Eu vejo que o PDT, inclusive, é um partido que envelheceu. Mas não quando eu falo envelhecer, não é um envelhecimento saudável, que vem ali a sabedoria junto. É um envelhecimento com uma teimosia, com uma visão quase que cristalizada da vida. E aí é aquele velhinho que quase ninguém quer ficar perto, porque é aquele velhinho que ele é ranzinza, ele acha que só ele que sabe, ele é teimoso. Ao passo que aquele velhinho que é brincalhão, que conta suas histórias, tem as suas teimosias, é normal, mas ele consegue entender que, bom, eu sou velhinho e eu estou falando com o jovenzinho. Um dia eu fui jovenzinho também, então eu vou tentar ser mais agradável para ele. E aí o jovenzinho também tem que entender que um dia tu vai ser aquele velhinho. E aí o processo dialógico. E aí você começa a ter empatia. Eu não vejo essa empatia dentro do PDT, com algumas figuras. Eu estou falando isso, gente, porque em diálogos com alguns amigos, né, surgiu o papo, pelo que eu estou sabendo dentro do PDT do meu estado, de que o PDT não vai mais investir em redes sociais, e surgiu aquelas críticas de quem produz conteúdo trabalhista, como no meu caso, por exemplo, e outros tantos, de que esse pessoal é o pessoal que quer se aparecer na mídia social, ganhar views e inscritos em cima, né, do trabalhismo, em cima do Ciro Gomes, principalmente, né, e tudo mais. Que esse pessoal não é o pessoal de fato. O pessoal que tem que ser respeitado é o pessoal que está dentro do partido, né, ou dentro dos núcleos de base, que é um projeto muito interessante, mas que ele não se dá, né, ele não tem sucesso porque ele está engessado em princípios de uma sociedade que mudou. O projeto do núcleo de base do PDT talvez seja o projeto mais lindo em termos de formação política. O problema do núcleo de base hoje é que efetivamente ele se desatualizou na forma como ele é inserido. O núcleo de base hoje, ele funciona? Sinceramente, acho que não. Até porque quem dita as regras dentro dos diretórios são as executivas. Nem os diretórios, que são a composição dos representantes de todos os filiados que não fazem parte da executiva, de fato tem poder de voz e fala
dentro do partido. Eu vi isso, gente, eu não estou contando de orelhada. Eu presenciei isso, eu tive essa experiência. Por isso que eu não quero voltar para o PDT. Porque tem umas coisas que não dá, não fecha. Então, um partido que, porque não deu certo a estratégia de campanha em 2022, não aprendeu nada com 2018, não aprendeu nada com 2022 e não vai aprender nada mesmo, porque cristalizou, né, e achou que as coisas são mágicas. E talvez essa coisa dessa dependência é que fez essa, inclusive, o Brizola, às vezes, ser, não digo um ditador, isso não era, mas de ser um condutor mesmo, e às vezes tem que tomar ele a iniciativa à frente do partido, porque ele via os quadros, e a gente vê esses quadros, né, que se dizem trabalhistas raiz históricos, e esses quadros históricos, com todo o respeito, são aquém. Por que são aquém? Porque não se oxigenaram, não se atualizaram. Como o PT também não atualizou seu discurso, ou se atualizou, ele atualizou para o pior. Ele não é mais aquele partido PT, foi uma época um partido de vanguarda, um partido que tinha uma mobilização realmente de base. Ele ainda tem penetração no meio sindical? Tem. Ele tem penetração em associações de bairro? Tem. Mas ele perdeu aquela aura, né, que eu chamava de aura mágica da participação popular, que eu presenciei ainda, já nos extentores e no fim dela, no governo Olívio Dutra, aqui no estado do Rio Grande do Sul, do orçamento participativo do estado, era algo lindo de ver. A gente pegava o orçamento e debatia esse orçamento. Né, muitos criticavam, diziam que o orçamento participativo era fazer com que tivéssemos, né, ou deputados a nível, né, do estado ou vereadores a nível municipal, né, que os conselheiros do orçamento participativo fossem, né, de fato, vereadores não remunerados e tudo mais. Mas não é isso, eram lideranças, eram pessoas que estavam interessadas em entender os problemas da cidade e ajudar a administração. Isso se perdeu dentro da coisa. Tem alguma coisa, um resquíciozinho, tá? Até participei, inclusive, aqui da minha cidade, mas perdeu, né? E é como o PT não fez, né, como muitas coisas, outras coisas, não deu status, e poderia ter feito isso, né? Teve tempo para fazer isso. Status constitucional ao orçamento participativo, a gente acabou perdendo esta coisa, né? E o PT hoje não tem essa cultura. E aí tu olha pro PDT, o PDT tem toda uma história tão bonita, com quadros importantes, Abdias, Darcy, Jango, Parará e Parará. Só que é um partido que se perdeu da condução. Outro dia, o Dr. Jorge Limites, uma sumidade da arqueologia brasileira, um homem respeitadíssimo, não só no Brasil, mas no mundo, pelo seu trabalho, um homem fantástico, um antropólogo de primeira linha, de primeira grandeza, que teve dentro do PDT e quase que recebeu um convite para sair do partido pelas vaidades internas, tá? Eu sei disso, porque eu presenciei isso, eu vi isso não de perto, mas acompanhei algumas coisas, tá? Então, não estou falando que eu sou amigo do professor. Eu estou falando que se não fosse meu amigo, diria a mesma coisa. Mas enfim, o que falta para o PDT, que vê com maus olhos quem dá a cara a tapa para falar do trabalhismo nas redes sociais, no YouTube, é que é um partido que está centrado no centralismo de um passado que não volta mais. Olhar para trás e dizer, olha, eu tenho referência de Vargas, Jango, Darcy, Pasqualini, é uma coisa muito legal. Olhar e respeitar essas lideranças, mas pensar que o Brasil precisaria construir um novo Getúlio, que o Brasil precisaria construir um novo Ciro, que o Brasil precisaria ter um novo Darcy. Por que não? Não na mesma grandeza, talvez, ou talvez superando-os, por que não? Por que a gente não pode ter quadros novos? Mas o PDT, ele é avesso hoje a quadros novos e a modernização do pensamento político.
E é isso que me afasta do PDT. Então, quando eu vejo essas coisas, eu pergunto, eu que questiono o pensamento progressista do PT, vendo isso acontecendo dentro do PDT, que as pessoas me chegando e comentando isso comigo, eu pergunto, qual a diferença do reacionarismo de um PT que recebe as ordens do Lula e é quem manda dentro do partido é o Lula e acabou, não tem democracia interna? Que partidos são esses? Que partidos são esses que não têm, de fato, a meu ver, e eu posso falar isso porque eu vi as coisas acontecerem, não tem autonomia no sentido de consciência política, porque tem muita gente que tem uma carteirinha de filiado ou filiada, mas não tem consciência política, não é politizado, tá ali porque tá com carguinho na prefeitura ou no governo do estado, do seu governo, de onde mora, ou porque pode eventualmente, né, e a gente vê, principalmente na esfera municipal, os caras que acessam, né, o terceiro ou quarto escalão do governo federal e que depois voltam como, né, como se fosse um troféu, né? Ah, eu participei do governo XYZ, né? Esse pensamento reducionista do PDT é o que talvez possa levá-lo, inclusive, a ele ser extinto pela cláusula de barreira. A crise que a gente está acompanhando aí também do PCB mostra, né? E eu não tenho muito conhecimento do PCB em si, né? Eu não tenho contato com pessoas do PCB. Mas eu percebo uma coisa, aquilo que me chega até mim, né? É as vaidades que vão destruir as siglas. As vaidades, os egos. E aí, meus caros, não adianta você falar que nós temos que nos unir, que temos que ser companheiros, se dentro do próprio ambiente que tem companheiros, as pessoas colocam os seus interesses acima dos interesses do partido, acima das bandeiras programáticas e com uma visão de mundo enferrujada, uma visão de mundo ultrapassada. Essa é a minha percepção sobre o PDT, sobre aqueles que criticam quem, assim como eu e outros tantos, se expõe. É claro que existe gente que ganhou muito view em cima do Ciro Gomes e foram oportunistas. Eu também não vou negar isto, porque isso acontece. Eu tenho uma, assim, depois eu poderia citar, não vou enumerar aqui, mas pelo menos aqui na minha cabeça aqui eu tenho pelo menos uns seis que eu poderia enumerar como figuras que ascenderam pelo Ciro, pelo trabalhismo e que hoje, por exemplo, estão em outras correntes de pensamento político e que fazem, né, de forma ingrata, de atacarem o trabalhismo, de atacarem o nacional-desenvolvimentismo, porque, né, talvez outros meios, e aí a gente tem, no caso do PT e do bolsonarismo, uma máquina de produção de conteúdo que de fato tem nas redes sociais é o engajamento desse trabalho. O que a gente não consegue fazer, talvez, no meio trabalhista. Quantos canais? O meu canal mesmo, o primeiro canal foi flopado por conta dos próprios trabalhistas, do pessoal do Twitter, dos que entendem de tudo, que ofendem da mesma maneira que bolsonaristas. Tem gente que fala de Lula e Bolsonaro, mas comungam nas suas praxes dos mesmos princípios. Quem sou eu para dizer que eu sou uma alma elevada? Não sou nada. Eu sou um ser que estou tentando evoluir. Mas eu tenho que dizer essas coisas. Eu não quero me aparecer dando minhas opiniões, não. Eu só quero registrar as minhas visões de mundo. Se um dia for útil para alguém, se esse vídeo for útil para quem está me assistindo, vai ser a melhor coisa do mundo. Se não for,
Eu não me importo se vai ter métrica, se vai ter milhões de views. Claro que eu quero que as pessoas assistam. Mas isso para mim o que menos importa. É uma consequência eu ter views, inscritos, monetização. Aliás, eu fui até inclusive sentenciado, porque o meu canal era monetizado uma época atrás, no outro canal ainda. Como se fosse isso pecado. Ah, tá ganhando dinheiro pelo teu trabalho, não. Eu estou pagando os custos da minha produção, porque por mais que seja simples o meu conteúdo, que eu talvez não tenha uma produção global, eu gasto com algumas coisas que eu gasto porque eu quero. Mas também, se eu puder ter uma monetização que possa me bancar esse trabalho, e eu puder ter outro dinheiro para outras coisas, por que não? Qual o problema? Não estou fazendo nada de ilícito, não estou fazendo nada de errado. Por que não? Agora, errado é quem está dentro de um partido político que se diz trabalhista, faz 12 mais um, exatamente para ter carguismo. Isso também aqui é outra coisa que me incomoda nos ditos trabalhistas raízes. Essas raízes podres não me representam. Era isso, gente.